Tratamentos experimentais. Por que tanta polêmica? Olá pessoal, sou Daniel Mussi, oncologista clínico. Bem-vindos ao nosso canal Oncologia Descomplicada. Existe uma grande polêmica em torno dos tratamentos experimentais. Ao mesmo tempo que existe uma polêmica, existe uma grande divulgação disso nos veículos de mídia. Porque toda vez que sai um tratamento promissor para o câncer ou que é vista uma resposta acima do esperado com um medicamento não convencional, isso rapidamente ganha uma reportagem. Chega num grupo de mídia, num grupo de WhatsApp e é muito trazido pelos pacientes a dúvida se esse tratamento não seria aplicável para o meu caso. Então eu acho que vale explicar alguns pontos super importantes, pontos científicos. Existe uma diferença entre tratamentos que estão sendo estudados e tratamentos sem eficácia comprovada. Primeira coisa, toda vez que uma droga é criada, ou seja, eles descobriram que tem uma droga super eficaz contra câncer de pulmão, lá no laboratório. Eles olham no microscópio e existe uma atividade in vitro. E aí depois, isso é visto em modelos animais. É visto que existe sim uma atividade in vivo. Primeiro isso é feito num estudo com poucos pacientes. Depois isso é feito num estudo maior, numa segunda fase. E depois, numa última fase, esses tratamentos novos são comparados com o tratamento padrão. São os estudos fase 3, que é o que de melhor nós temos. Por exemplo, se você tem uma medicação que hoje é o padrão para câncer de mama, essa medicação vai virar o braço comparador. É com ela que vai ser comparado esse novo tratamento. E aí vai se ver se esse tratamento é melhor. Existem alguns medicamentos que mostram uma resposta muito grande em fases menores, em estudos com poucos pacientes. E aí quando você vai ver em estudos maiores, em estudos fase 3, eles não superam os tratamentos convencionais. E por que se seguem todas essas etapas? Porque nem todo tratamento, o máximo que pode fazer é não prejudicar. Nem sempre o máximo que pode acontecer é nada acontecer. Às vezes esses tratamentos podem prejudicar o paciente. E existem alguns efeitos colaterais inesperados. Por exemplo, há um tempo atrás, houve um tratamento para câncer de mama lançado de modo precoce no mercado americano, e foi feito em vários centros americanos, em fases iniciais. Algumas pacientes morreram por causa desse tratamento e um tempo depois se comprovou que esse tratamento não tinha eficácia para esse caso selecionado. E aí, quando você foi olhar, o tratamento foi lançado de modo muito precoce, de modo mais precoce do que deveria no mercado para uso. Por outro lado, existem também alguns estudos clínicos que os pacientes podem participar. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem várias instituições, vários centros de estudo abertos. Existe aqui no Rio, existe em São Paulo, existe no Sul, existe no Nordeste, existe em Brasília. Existem vários lugares que têm estudos para determinados tipos de câncer com essas drogas novas. E não tem algo mais prazeroso para um médico, quando vê o resultado da droga e vê que a droga foi eficaz e superou os tratamentos convencionais, você saber que o teu paciente entrou naquele estudo e foi um dos primeiros a receber. Isso é uma coisa tão gratificante para a gente, para o paciente, para a família, para todo mundo. Porém, vale um alerta em relação a um outro tipo de tratamento, que são tratamentos sem eficácia comprovada. Existem tratamentos que a gente vê por aí de N tipos, de N veículos sendo feitos, por exemplo, algumas pílulas que tratam todos os tipos de câncer. E, eventualmente, os pacientes trazem pra gente a dúvida se isso não seria uma opção em relação ao tratamento convencional que o oncologista propôs. A questão é, oncologia hoje em dia está cada vez mais específica. Hoje em dia, a gente está conseguindo tratar exatamente aquele tipo de câncer com aquela mutação naquele subtipo de tumor, naquele lugar. Então a oncologia está indo cada vez mais específica. A chance de ter um remédio que tem uma ação em todos os tipos de câncer, que tem uma ação milagrosa que sirva para tudo, é muito pouco provável hoje em dia, uma vez que a oncologia está super especializada. Mas não fique desanimado. A gente tem muitos tratamentos super promissores hoje em dia. A gente tem medicamentos em vários tipos de tumor que estão sendo feitos em fases iniciais, que vão ser passadas para fases avançadas, ou seja, com maior número de pacientes, que muito provavelmente vão chegar em breve no mercado para a gente prescrever para os nossos pacientes. E podem ter a certeza de que a oncologia e todos os envolvidos com ela, todos nós, somos os mais interessados que esses tratamentos com respostas grandes, que esses tratamentos que
que podem levar à cura do câncer metastático, por exemplo, venham o mais rápido possível e cheguem logo para que a gente possa fazer para os nossos pacientes. Um abraço, fiquem bem e até o próximo conteúdo.